Para abrir essa palestra, eu queria trazer 2 questionamentos. Primeiro, eu queria que cada um de vocês pensasse qual é a primeira coisa que vem na cabecinha de vocês quando vocês pensam em diversidade. Alguns devem ter pensado em diversidade cultural, diversidade ética, diversidade de histórias, de experiências. Mas, na verdade, diversidade é um termo muito amplo, que abrange todos esses recortes. E a diversidade, ela é uma característica do ser humano. Então, falar de diversidade é também falar de humanidade. E falar de humanidade é falar de experiência de usuário. Porque, até onde eu sei, a gente projeta experiências para seres humanos. O segundo questionamento que eu trago é o quanto eu preciso saber da vida pessoal do meu usuário. Eu trago esse questionamento porque o número de formulários online que eu vejo na internet perguntando o que a pessoa tem entre as pernas, sendo essa informação completamente irrelevante, é absurda. E, entrando no tópico da palestra sobre formulários, a gente vai começar a falar sobre linguagem neutra não excludente. Como é que eu trabalho essa linguagem na internet? Primeiro, não usem o X e nem o arroba, por favor. Quando eu era adolescente, saiu uma moda na MSN de usar o X, arroba para tudo. E aí, há um tempo atrás, várias empresas querendo pregar diversidade, desescavaram isso, escavaram essa ideia e começaram a usar. Não usem. Primeiro, porque o leitor de tela não lê. Segundo, porque é uma desgraça para quem tem dislexia, para ler um bloco de texto com vários X. E terceiro, que eu não sei pronunciar isso, eu não conheço ninguém que sabe pronunciar isso. Então, não use nem X, nem arroba. Eu trago 2 soluções aqui. Primeiro, reformula a frase. Por exemplo, estudante é uma palavra neutra, que tem alunos, estudantes, engloba os 2. Reformula a frase para poder deixá-la com uma linguagem neutra. Por exemplo, aquela pessoa é bonita, ao invés de fulano é bonito, sabe? E a segunda solução, que nem sempre dá para reformular a frase, é a gente colocar o E ou o U no final. Por exemplo, no caso do masculino, mentor, feminino, mentora, neutro, mentore. No caso, avaliadora, avaliadora, avaliadora. Então, trabalhar com o E no final das palavras que tem posição de gênero. E para pronomes, também colocar o U no final. Por exemplo, masculino a gente tem ele, feminino a gente tem ela, neutro a gente tem elo, que funciona para as pesquisas online. E outra coisa é que o leitor de tela lê tudo isso. Ele lê como A ou como O. Então, é acessível, trabalha em linguagem neutra e você não está excluindo a diversidade. E agora, vamos falar um pouco sobre perguntar nomes e pronomes no formulário. Pergunta como é que o usuário ele quer ser chamado. Uma pessoa gostaria de ser chamada. Se você precisar do RG, de um documento, coloca lá, eu preciso do documento tal, o número do RG e tal, ou o número que está no seu documento. Perguntar como ela gostaria de ser chamada é muito mais convidativo. E perguntar também o pronome. Eu gosto muito de colocar o exemplo do lado, o tipo de pronome, e o pronome do lado. Prezado masculino, prezado feminino, prezado e neutro. Porque quando você pergunta a linguagem neutra, algumas pessoas ainda vão pensar no maldito X lá, ou no maldito arroba. Então, coloquem o exemplo e o tipo de pronome do lado. Nome não define pronome. O fulano tem nome masculino. Na minha opinião, tem nome masculino. Não. Pergunta. Perguntar não mata. E a pessoa se sente mais à vontade quando você pergunta. Isso também serve para entrevistas pessoais e tal. Sempre pergunte. Quando você ficar na dúvida e tal. Ou, enfim, sempre vão perguntar, na verdade. Apesar da nossa sociedade não ter esse costume. Vou falar um pouco perguntando o gênero. Vou falar rapidinho que eu não vou falar de orientação sexual aqui. Aqui eu estou falando de gênero, identidade de gênero, que é diferente de orientação sexual. Identidade de gênero é como a pessoa se identifica, não tem porcaria nenhuma a ver com o que ela se orienta, com o que ela se atrai. Homem e mulher, os gêneros binários. Gente, mulher trans é mulher. Homem trans é homem, não tem que ter separação. Ser transgênero ou ser cisgênero, que é o oposto de transgênero, é uma condição, não é um gênero. Não tem que colocar isso. A terceira opção, travesti, é uma identidade de gênero feminina que pessoas
que pessoas que foram designadas homens ao nascer, mas se identificam com uma identidade mais feminina, algumas adquirem esse gênero de travesti. E, por último, não binário, que é um termo guarda-chuva que vai valer para qualquer outro gênero que a pessoa não se identifique ali. Então, é bem inclusivo esse formato e tal. Ah, mas eu preciso saber a quantidade de pessoas trans que estão usando o meu produto. Você coloca uma segunda pergunta. Se identifica como pessoa trans? Transgênero, transexual? Sim ou não? Tá ali. Qual é a diferença de transgênero para transexual? A autoidentificação. Por isso, coloca os dois ou coloca só a pessoa trans. Resolve, sem complicações. Perguntando etnia. Tentar também sempre pessoa negra, pessoa branca, pessoa parda, sempre na neutralidade. Colocar o maior número possível de opções para a pessoa poder escolher e se identificar. Não use o campo outro, por dois motivos. Primeiro que você coloca outro, o restante, o outro, a pessoa, eu sou o outro. Não é legal, ela não se sente bem. E segundo porque tem umas pessoinhas muito trolls na internet, que você coloca lá etnia, a pessoa coloca outro, brasileiro. Ou você coloca em gênero, coloca a opção outro, a pessoa coloca helicóptero, dinossauro, também já vi macho alfa. O pessoal não tem o que fazer. Então, assim, para não coletar dado inútil de trolls que não tem o que fazer na internet, evita colocar o outro e tenta colocar o mais abrangente possível. Tipografia. Para quem tem astigmatismo e miopia e está sem óculos, algumas vezes o E pode ser lido como O. Então, procurar uma tipografia que o E não seja tão parecido com o O, sabe? Para que a pessoa, às vezes, ela vai ler com uma linguagem neutra, mas está lendo no masculino porque está vendo o E como O. E falar um pouquinho de pessoas com depressão. Para fazer o usuário responder um questionário na internet já é difícil. Para quem tem depressão é mais difícil ainda. Mostrar o número de passos sempre do formulário. Mostrar progresso, na verdade. Do número, quantidade de passos que a pessoa tem que ter para poder terminar aquele formulário, quanto tempo vai levar e o número de passos que ela vai ter. Nossa, falei errado. Eu agradeço a todo mundo que está aqui. Agradeço por terem estado aqui escutando essa hora da manhã a palestra. Obrigado pela paciência, obrigado pela participação e aproveitem o evento.